Sejam bem-vindos à TV Harvard. Eu sou Márcio Mussarella e conosco está o Alberto Pezzero, que é da Seta Desenvolvimento Gerencial. Seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado. Alberto, você mediou a mesa redonda que aconteceu agora há pouco no evento de Business Excellence da Harvard Business Review, e eu queria saber qual foi a sua percepção dessa mesa redonda, que contou com alguns presidentes, como por exemplo o Tarek Farahat da P&G, da Procter & Gamble, também o Gaetano Krupp da Bristol Myers Squibb e o Jaime Zook, que é da Goodyear. Da Goodyear, isso mesmo. E também o professor Sumitra Dutta. Com a sua mediação, como é que foi? Não, acho que foi bem interessante. Acho que eles conseguiram passar para o público a perspectiva deles do papel do líder sênior como líder da iniciativa de excelência de negócio, né, de Business Excellence. E assim, você percebe claramente que o perfil deles de liderança é o perfil do líder inspirador, né, que eles têm muita energia, eles são capazes de energizar a organização por uma iniciativa dessa importância e, principalmente, você percebe que está muito claro para eles que Business Excellence é uma parte importante da estratégia de uma grande organização. E também uma das coisas que todos eles falaram de uma maneira ou de outra foi sobre, eles são muito participativos, né? Eles querem ouvir as suas bases e querem alinhar todas as áreas e tudo mais. É possível isso? Você sentiu ali que, além do que eles falavam, isso acontecia na prática? A impressão que deu o tempo inteiro que eles são o perfil do líder walk the talk, né? Eles falam da forma como eles agem, lideram pelo exemplo, né? Então, assim, pareceu muito claro. É óbvio que eles provavelmente não entram na parte operacional, mas todos eles deram exemplos de como que eles fazem para servir como um modelo de liderança para toda a organização. Mais do que participar operacionalmente, você vê que a grande preocupação deles é que a organização os veja como um modelo de liderança. Eu acho que, sim, funciona muito bem. Eu acho que eles conseguiram transmitir isso durante a palestra deles, durante o speech deles. Mais do que se envolver operacionalmente, eles são um modelo de excelência de negócio para o restante da organização. Você também acaba estando envolvido com alta liderança, com líderes e outros níveis também, a respeito de Business Excellence, de excelência operacional. Fala um pouco para a gente sobre isso. Não, o que acontece, né? Hoje, a maioria das organizações gasta tempo montando a melhor estratégia possível, olhando concorrentes, olhando clientes, o que o mercado quer, e precisa desdobrar isso em ações táticas e operacionais para toda a organização. Hoje elas fazem isso lançando iniciativas como Lean Manufacturing, Six Sigma, Business Process Management, Balance Scorecard. Então, hoje em dia, né, a minha empresa, por exemplo, a gente trabalha suportando organizações que querem implementar esse tipo de iniciativa nas organizações como uma estratégia de Business Excellence, né? Mas não é só isso, não é só essas iniciativas. Você tem que garantir que a organização como um todo, cada pessoa dentro da organização entenda qual que é o seu papel e sua responsabilidade dentro da iniciativa de Business Excellence, mas principalmente qual é o modelo de liderança que leva a Business Excellence? E qual é o modelo de liderança que leva a isso? Eu já venho discutindo isso há muito tempo. Ao longo dos últimos 20 anos, eu venho trabalhando com organizações em desenvolvimento de líderes e você percebe claramente que nos últimos anos mudou o perfil de líder. Há 10, 15, 20 anos atrás, o perfil do líder era o chefe, era o gerente, né? Então, normalmente, ele ia para um cargo de liderança porque era o que conhecia mais tecnicamente. A partir do momento que ele era chefe, ele tinha uma equipe que trabalhava para ele. Então, o perfil era, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a equipe trabalhava para ele. Hoje em dia, você tem nas organizações o líder facilitador. Nem sempre é aquela pessoa que conhece mais tecnicamente do assunto, mas é aquela pessoa com a capacidade de se cercar de gente boa em volta dele e tirar o melhor das pessoas. Ou seja, o líder trabalha para o grupo. Esse é o perfil de liderança que você vê, que vem prevalecendo na organização e que as áreas de recursos humanos, que os CEOs da organização têm procurado colocar gente com esse perfil.
Não que o conhecimento técnico não seja importante, continua sendo importante, mas mais do que aquela pessoa que tinha o conhecimento técnico e retinha para ele, você está colocando em posições de liderança gente que tem conhecimento técnico e capaz de treinar a organização, de distribuir esse conhecimento por toda a organização. É lógico que quando a gente fala de excelência operacional, e até pelos convidados que nós tivemos aqui, algumas pessoas podem pensar em grandes empresas, com grandes estruturas, com grandes orçamentos e enormes equipes para pensar, desenvolver e implantar isso. A minha pergunta é, o conceito de excelência operacional, ele é também escalonável de maneira inversa? Ele pode ir para menores empresas, média, pequeno, porte? Não, faz todo sentido. Inclusive, se você se recorda, durante o evento, essa foi uma das principais perguntas feitas pelos participantes. É completamente possível. É óbvio que você não vai provavelmente ter a mesma estrutura organizacional que tem uma grande empresa. Muitas grandes empresas têm uma estrutura organizacional 100% dedicada para isso. É óbvio que quando você vai para uma empresa menor, uma empresa familiar, você tem que adaptar isso daí. Mas mais do que uma estrutura organizacional é uma cultura. A única coisa que a gente tem que entender é que isso não é um trabalho de 3 meses, 6 meses e isso já passou a fazer parte da cultura da organização. Pronto, fiz minha parte. Não. Na verdade, é um trabalho de alguns anos, talvez algumas décadas. Os segmentos de mercado que são considerados referência no mundo em excelência operacional, como, por exemplo, a indústria automotiva, sim. Se você pegar empresas que são referência, como o Toyota, né, o Toyota Production System, que acabou dando origem ao Lean Manufacturing, empresas como a Ford, General Motors, que são referência em uso de metodologias estatísticas para melhoria de processo, eles já têm iniciativa de excelência operacional há, no mínimo, 50 anos. A gente não está falando de anos, a gente está falando de décadas. Né? Então, assim, mais importante do que ter uma estrutura organizacional é a que eu chamo de constância de propósito. É ter uma liderança, uma após a outra, colocando isso como parte importante da estratégia da organização, manter uma cultura de excelência operacional. Você deve encontrar em algumas empresas, quero acreditar que não em muitas, tomara que não em muitas, mas algum tipo de ou resistência. Eu escuto às vezes o seguinte, quando eu entro numa empresa, olha, eu quero que você mude tudo, desde que você não mexa em nada. Isso acontece às vezes, assim, qual que é hoje o gargalo para a implantação de um conceito desse? Eu acho que, se você parar para pensar, é óbvio que eu também já passei por situações que você vê programas de excelência operacional que fracassaram. Né? Ou que são só discurso, né? Só para o acionista ver. E aí você vê o seguinte, quais são os principais motivos? Né? O primeiro deles é a pessoa achar que dar 2, 3 treinamentos, treinar meia dúzia de pessoas na organização vai mudar uma cultura organizacional. Não vai, né? E você tem que pensar o seguinte, não, poxa, eu preciso fazer um programa que envolva 100% da organização, eu preciso cobrar, mas principalmente a história que eles falaram repetidamente durante o talk show é walk the talk. O líder, ele tem que ser uma referência de excelência operacional. Não adianta ele contratar uma empresa como a minha, por exemplo, para dar um treinamento e ele não toma decisões no dia a dia baseado em excelência operacional. Ou, por exemplo, vou dar um exemplo, um erro típico. Quando você promove alguém numa organização, você tem uma grande responsabilidade, porque quando você promove alguém, você está apontando para a organização qual é o perfil do futuro líder que a gente quer na empresa. Imagina se você vê um discurso lindo e promove uma pessoa que é o contra-exemplo de excelência operacional. Sim. O restante da organização vai falar, poxa, isso é só da boca para fora. Uhum. Por quê? Poxa, estão colocando como líder uma pessoa que é o contra-exemplo de excelência operacional. Então, assim, até isso, até promover uma pessoa num ambiente como esse para criar uma cultura de excelência operacional, você tem que pensar 2 vezes. A pessoa que eu estou promovendo é um exemplo disso? Então, visão de curto prazo, não ter as pessoas certas liderando a iniciativa, e até assim, o desenvolvimento de liderança mal feito, são alguns dos fatores que fazem com que uma iniciativa como essa acabe falhando em muitos casos. Qual seria a sua dica, truque, insight, conceito que você gostaria de passar para as pessoas que assistem a gente? Uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, a base de tudo são as pessoas que eu tenho na organização. Ter certeza que quando eu tenho uma posição de liderança, eu tenho uma pessoa preparada ali dentro. E preparar o futuro líder não é papel do RH. O RH dá processos e dá ferramentas.
Então, cada líder na organização deveria investir uma parte significativa do seu tempo desenvolvendo pessoas na organização, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo os potenciais futuros líderes. Parece, né, que é um paradoxo. Poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, ainda vou me preocupar com desenvolver pessoas. No curto prazo pode parecer que você compete por recurso, mas no longo prazo, ter a pessoa certa, formada na organização na hora que eu preciso, vai poupar muito tempo, muita energia e até muito dinheiro da organização. A minha dica é essa: invista parte do seu tempo como líder no desenvolvimento de pessoas na organização. Perfeito, Alberto, muito obrigado, viu? Prazer, muito obrigado a vocês. Obrigado. E você continue conosco na TV Harvard, porque tem muito mais conhecimento em outros vídeos que você pode assistir a partir de agora.